O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada ano, no mês de setembro, nós celebramos o mês da Bíblia. É o jubileu de ouro da realização do mês da Bíblia no Brasil. Começou em Belo Horizonte há 50 anos. Antes a gente punha até uma Bíblia no altarzinho e tal, né? Depois, quando a mesa da palavra na missa foi sendo destacada, aí nós temos aqui a Bíblia da liturgia, né? Que é o lecionário. Então nós não vamos colocar 2 Bíblias no altar. A Bíblia está aqui. Mas esse mês da Bíblia, cada ano aborda um tema de um livro da Bíblia. Um ano é um livro do Antigo Testamento. O outro ano, um livro do Novo Testamento. Ano passado, foi o livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento. Esse ano, a carta de São Paulo aos Gálatas, no Novo Testamento. O objetivo é mostrar a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento está lá nas raízes do Antigo. E o Antigo Testamento floresce cá no Novo, não é assim? Então estão bem ligados. O apóstolo Paulo, quando ele evangelizou na Galácia, por isso a carta é aos Gálatas, os habitantes da Galácia, ele terminou o trabalho de evangelização dele, que ele fez lá. Os judaizantes, judaizantes, que queriam pregar um cristianismo que preservasse os preceitos e as leis dos judeus, passaram depois dele falando assim: o apóstolo Paulo passou por aqui? Sim, passou, nós gostamos muito. Pois é, mas ele não conviveu com Jesus não. Ele tornou-se apóstolo depois.
e ficavam desmerecendo o trabalho de evangelização feito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ditou a carta aos Gálatas, que ele já não estava conseguindo escrever. Mas quando ele soube disso, que os judaizantes estavam atrapalhando a mensagem do Evangelho, falando que era obrigado a circuncidar e praticar todos os ensinamentos dos judeus, ele falou assim no capítulo 6, que é o epílogo da carta, ele falou assim: vocês podem observar que a letra está até grande, porque eu estou saindo aqui da minha pena a verdade que eu quero dizer para vocês. Se alguma outra pessoa aparecer no meio de vocês, anunciando um evangelho diferente desse, não acreditem não. Pode ser até um dos apóstolos, pode ser até um anjo. Ele falou: se anunciar o evangelho diferente do que eu anunciei para vocês, seja anátema. Essa palavra é muito forte, aquela tradução dela significa excomunhão, fica considerado fora da comunhão, da comunidade de fé. Aí o apóstolo Paulo, nesses 6 capítulos, ele traz ensinamentos muito práticos para o trabalho de evangelização, porque ele foi ter convivência com o povo na Galácia, enfrentando as dificuldades para orientar e ensinar a palavra de Deus. Então, o que o Frei Carlos Mesters fez? O Frei Carlos Mesters, vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, deste frei. Ele é um carmelita. Ele mora em Unai, ultimamente. Ele é um grande biblista, muito entendido no tema da Bíblia. É um teólogo, é uma pessoa que tem uma linguagem que a gente fica ouvindo e não quer parar de ouvir, porque ele fala de uma maneira muito agradável e clara para os nossos ouvidos. O que o Frei Carlos Mesters criou da carta de São Paulo aos Gálatas? Ele escreveu uma carta para o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, nós estamos endereçando essa carta para o senhor porque o seu trabalho começou lá na Galileia, no meio mais rural, povoados pequenos. Depois você foi enfrentar a cidade grande, em Atenas, no Areópago, anunciou lá a mensagem do Evangelho. Como é que a gente faz no Brasil para evangelizar, já que antes a maioria do povo do Brasil vivia na roça, agora a maioria está na cidade, e os que ficaram na roça vivem a cultura urbana, não tem mais uma cultura rural. A cultura urbana, ela perpassa todos os lugares. Então ele escreveu para o apóstolo Paulo, né, na sua imaginação, e foi pegando as respostas do apóstolo da carta. Ele pegava os capítulos e os versículos da carta como resposta que Paulo estivesse dando para o trabalho de evangelização. Então foi uma inspiração muito bonita que ele teve, junto com a equipe que o ajudou, de fazer essa mensagem para ajudar a gente a entender que são só 6 capítulos, a carta de São Paulo aos Gálatas. Mas as dificuldades que ele enfrentou na Galácia são muito parecidas com as dificuldades que nós enfrentamos para evangelizar no mundo que nós vivemos, o mundo que quer deixar Deus de lado, tudo isso que a gente já sabe. Então, nesse mês de setembro, a gente vai aprofundar a carta de São Paulo aos Gálatas. Nós já sabemos por quê. Por que setembro é o mês da Bíblia? Por conta de São Jerônimo, né? Dia 30, último dia desse mês, é a memória litúrgica de São Jerônimo. Ele foi um grande estudioso da Bíblia. Ele gostava de estudar a Bíblia, São Jerônimo. E ele disse assim: ignorar a Bíblia é ignorar Jesus Cristo. Aí não pode deixar a Bíblia de lado. Ele era secretário do Papa Damaso I. Eu já falei mais de uma vez, mas é bom a gente repetir, que refresca a nossa memória. O Papa Damaso falou com ele assim: Jerônimo, você podia traduzir a Bíblia toda, do hebraico e do grego para o latim.
que é uma linguagem mais popular na época. Ele falou: como é que eu vou traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o latim se eu não sei hebraico? Aí o Papa falou com ele: estude, aprenda e traduza. Ele cumpriu a palavra direcionada a ele pelo Papa Dámaso e foi morar lá em Jerusalém e fez um estudo muito bonito da palavra de Deus e traduziu a Bíblia toda. E a Bíblia traduzida por São Jerônimo ganhou o nome de Vulgata. Vulgo é popular, né? A tradução popular da Bíblia. Mas tem muitos outros ensinamentos de São Jerônimo sobre a Bíblia. Por isso que o mês de setembro é o mês da Bíblia para nós. Hoje a palavra de Deus nos faz colocarmos-nos diante de uma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos e que ele faz para nós também. No Evangelho ele diz: quem dizem os homens que eu sou? Aí falaram lá, né, os profetas, Jeremias, tal, um dos profetas. Aí ele faz a segunda vez a pergunta: e para vocês, quem sou eu? Todo dia Jesus está fazendo essa pergunta para mim e para você. Quem sou eu para você? Quem é Jesus para mim? Que lugar Jesus ocupa na minha vida? Para que eu possa dar o testemunho, que as pessoas possam amar mais Jesus, conhecer mais Jesus e seguir os seus ensinamentos a partir da resposta de que Ele é o Messias, o Filho de Deus, mas não é só a resposta não, é o seguimento também. Quando Jesus fala com Pedro assim: vá para trás, Satanás, saia do meu caminho, não seja uma pedra de tropeço, parece que ele mandou Pedro ir para longe. Não, ele mandou Pedro ir para trás, para seguir os seus passos. É interessante porque qualquer um de nós, imaginem vocês, que estivesse caminhando junto com Jesus e ele falasse assim: olha, eu vou enfrentar uma paixão dolorosa, vou ser pregado na cruz, a gente chamaria Jesus no canto e falava: Jesus, o senhor não precisa sofrer tanto assim não, né? A gente ia dar um jeito de evitar o sofrimento para ele, por amor a ele. Só que Pedro não sabia que assim ele não estava sendo instrumento de Deus, né? Porque Jesus veio para entregar a vida dele na cruz, para nos dar a salvação, sabendo que Deus é o auxiliador. É uma palavra que a gente usa poucas vezes e apareceu 2 vezes na primeira leitura do profeta Isaías, né? O profeta Isaías diz assim: o Messias vai chegar, ele não afastou suas costas dos maus tratos, ele não afastou a sua face dos que arrancavam a barba dele, ele não tirou o rosto fora de quem dava cusparadas e bofetadas nele. Ele aceitou tudo porque ele sabe que Deus é o seu auxiliador, ou seja, não vai desprezar, não vai abandonar. Quando a gente pega a carta de São Paulo aos Filipenses, está comprovado pelo apóstolo Paulo que esse auxiliador que é Deus não deixou Jesus na mão, né? Nós sabemos pela nossa fé também, né? Deus Pai ressuscitou Jesus. Lá na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 ao 13, diz assim: Jesus Cristo, sendo de condição divina, não se apegou ciosamente à sua igualdade com Deus Pai, mas ele se esvaziou de si mesmo, se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus Pai o exaltou e elevou acima de todo e qualquer outro nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Deus é fiel e exaltou Jesus, deu para Jesus a vitória sobre a morte
E esse mesmo Deus em Jesus, com a força do Espírito Santo, não nos abandona. Eu gosto muito de falar para as pessoas que estão acamadas, doentes, que estão só ouvindo, não conseguem falar. Eu gosto de dizer para elas uma frase que uma religiosa salesiana uma vez disse, que ela estava muito mal e ela só dizia isso: eu estou bem porque Deus está comigo. Esta fé é tudo para nós. Eu estou bem porque Deus está comigo. Então Jesus, caminhando com os seus apóstolos e discípulos no Evangelho de Marcos, em cada lugar, ele vai revelando que ele é o Filho de Deus, que ele é o nosso Salvador. E nós somos chamados a responder na nossa fé. Não só admirar Jesus, que é admirável sim, mas seguir. É o Messias que tem a cara do servo sofredor. Não retirou a sua vida do sofrimento que ele tinha que enfrentar para a nossa salvação. Vamos continuar celebrando, pedindo para Deus fortalecer a nossa fé, para que a gente, além de dizer que Jesus é o Messias, a gente possa seguir também os seus passos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu